Olá a todos, sejam bem-vindos a este quarto seminário do Grupo de Pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, que, aliás, é o último de apresentação, cujo foco é o livro da Paloma Vidal, Pré-História. Nesse seminário de hoje, a temática será História e Histórias na Pré-História. E, para ele, nós convidamos 3 pesquisadores do grupo, que serão eu mesma, o professor doutor Sandro Maio e a professora doutora Beatriz Badim de Campos. Então, eu mesma vou dar o início para o primeiro subtema deste grande tema sobre o que é essas histórias e essas pré-histórias no livro. Beatriz, então, por favor, você coloca aí. Bom, então, esse tema de hoje é História e Histórias na Pré-História. Como eu já falei, os pesquisadores que se apresentam. Então, nós partimos de uma hipótese de investigação, que é essa, que o sentido de pré-história no livro se vincula ao conceito de origem, né? Mas o conceito de origem se bifurca em 3 imagens-conceito, que condensam a escritura, né? A primeira é a caverna e a escavação, a segunda é a escrita e as ruínas, e a terceira é esse vínculo entre a pré-história e a história, entre pré-história e história. Bom, partimos para o primeiro subtema, caverna e escavação. Caverna, escavação, origem, em pré-história. Bom, primeira coisa, essa imagem da caverna, ela circula pelo livro, não tantas vezes, mas eu escolhi 2 momentos, um agora no início e outro no final. No primeiro deles, a narradora, que também é a autora que escreve, diz o seguinte: imagino aqueles humanos pré-históricos que fizeram desenhos nas paredes das cavernas há mais de 30 mil anos. Me agacho e entro na caverna úmida e silenciosa, iluminada por lanternas que criam fantasmagorias. Então, a partir daí, o que eu vou fazer é mostrar uma similaridade entre esta caverna e o que ocorre dentro da mente da narradora, na memória e nas reminiscências, e dentro da própria escrita, que pode ser vista como uma grande caverna, cheia de indícios e rastros. Bom, essa narradora escova restos de rememorações nas camadas mais obscuras e incapturáveis da caverna de sua consciência, de sua memória. E por quê? Ela está em busca do quê? Ela está em busca da pré-história, da sua própria história, mas ela também está em busca da pré-história da narração, mas ela também está em busca de respostas para lugares onde ela não está mais. Interessante que a própria autora tem outros escritos, pelo menos um blog, cujo título é este, Lugares Onde Não Estou. Eu gostei muito disso, né? Prender esses não lugares. E aí, então, o espaço é esse espaço de limiar, de passagem, de não lugares, né? Sempre lugares em trânsito e passagem, né? Que abrem percursos para múltiplas pré-histórias. Mas qualquer uma que você percorra, a meu ver, você não chega a uma definição. Seja a história pessoal dela, seja as cenas da lembrança, todas elas desembocam num lugar, que é um vórtice. O vórtice como um grande redemoinho, uma convulsão que indefine onde está o começo. O que é o começo, né? Bem, e aí esse conceito de vórtice é muito significativo neste livro. E diz o Agamben, que está nesse livro Fogo do Relato, o seguinte: assim como o redemoinho no curso do rio, a origem é contemporânea
ao devir dos fenômenos, dos quais extrai a sua matéria, e nos quais permanece, de algum modo, autônoma e parada. Desde que ela acompanha o devir histórico, procura entender este último, este último significará, como devir histórico, procurar entender este último, significará o quê? Não é conduzi-lo à origem fora do tempo, né? Mas confrontá-lo e mantê-lo como algo que, tal como um vórtice, ainda está presente nele. Então, esse vórtice, que é esse lugar de insurgência, de tumulto, de redemoinho, esse é o lugar da origem. Então, não é um princípio que leva a um fim fora desse dever, né? E gostei muito disso que também o Agamben diz nesse mesmo ensaio, que então o ser humano, o ser, então, no caso nosso, o narrador, o sujeito que escreve, que está na enunciação, ele não é uma substância, né? Mas ele é um vórtice no fluxo do ser. Então, é isto que essa narrativa apreende. E aí, outro ponto interessante é quando ele separa dois seres. O ser gota, né? Porque o vórtice é no movimento da água, né? Mas o que é o vórtice? E por que um ser vórtice não é igual a um ser gota d'água, né? Então, diz ele que o vórtice é um ponto em que o líquido se concentra, gira e afunda em si mesmo, né? E que há seres gota e seres vórtice. Os seres gota são criaturas que, com todas as forças, procuram separar-se e ir fora, né? Para a gota poder cair e ir para um outro lugar. Mas o ser vórtice, não. Ele, com obstinação, se enrola em si, penetra cada vez mais fundo. Ora, isto é exatamente o perfil dessa narradora de pré-história. Ela é um ser vórtice. Peguei um trecho, mas qualquer trecho que você pegue na narrativa, você vai ver esse movimento. Eu escolhi um deles, que a gente vai ver agora, que é esse, por exemplo. Uma frase é capaz de trazer você de volta, como se a gente nunca tivesse se separado. Nada é tão simples. Então, já começa daí. Ela não para numa primeira reflexão. Ela já mostra que as coisas não são assim lineares, né? Há uma complexidade. Talvez você não tenha deixado de gostar de praia. Talvez já começou a criar aquilo que ela nem sabe se aconteceu e já põe em dúvida aquilo que a Beth colocou, né, no seminário anterior, né? Suas praias não eram as minhas. Eu, às vezes, também quero estar lá com você, de novo, nesta pré-história. Começa aí. O que é nesta pré-história? É essa que a gente está lendo agora? É aquela que tem a ver com o passado da narradora? Mas o que é esse passado? O que é esse antes, né? Procuro alguma cena. Me vem sempre as mesmas. Volta do caiaque. Como a gente vai ver depois, as duas cenas que se repetem durante toda a narrativa, que vem pela reminiscência, né? E, portanto, vem cheio, com muitas lacunas e com muito esquecimento. Aí, quando a gente pensa, mas cadê o tempo? Como é o tempo dessa narrativa? O tempo é a mesma coisa, é uma cisão intempestiva nessa questão da história, né? E aí muito vínculo com Nietzsche e muito vínculo com o conceito de história do Walter Benjamin, e provavelmente o Sandro vai aprofundar, né? Mas o princípio temporal nessa narrativa é abalado. Por quê? O antes, quando você fala pré, você pensa, é uma coisa que ocorreu antes, mas acontece que esse antes pode estar antes, mas ele pode estar depois. Ou ele pode estar nem antes nem depois, mas no intervalo entre eles. Então, a história da narradora e de seus outros, o parceiro, os pais, a história do país, a história da Argentina, a história do Brasil, a cultura, todos eles se encontram num estado de vórtice e de redemoinho,
no qual pré, né? Quando você fala pré-história, você vai para o antes, mas não necessariamente. Então, o pré, ora significa antes de, ora é uma percepção ulterior, que altera a ordem dos acontecimentos, e, portanto, nega a cronologia. Ora, pode-se colocar num estado de suspensão, no qual nem o antes, nem o depois tem lugar, mas sim o futuro do pretérito. E aí, isso me pegou muito, né? Por que o futuro do pretérito? Então, o que é esse tal de futuro do pretérito? Que a narradora explicita, né? Então, o futuro do pretérito é um tempo que indica um fato que poderia ter acontecido. Quer dizer, ele não aconteceu, né? Se ele poderia, ele é apenas conjectural. Após alguma situação passada, mas se é passada, não está mais agora aqui, também desapareceu. Então, o que resta no presente? No presente, resta esse lugar da potência de um não passará, que é o lugar dessa presença da privação, que é um conceito que vem de Aristóteles e que o Agamben recolhe e aprofunda, né? Quer dizer, é este lugar que fica nem entre o sim e o não. Não é o sim, mas também não é o não. Esse lugar potencial de não ato, né? E aí, um dos locais em que a narradora se refere, olha, penso na precisão da língua, no futuro deste pretérito, por mais que a gente se esforçasse em te acolher, quer dizer, já foi isso, agora, nesse momento em que está escrito, você se sentiria desconfortável. Mas será que se sentiria? É uma projeção. Então, olha o tumulto do enunciado presente, né? São os lugares onde eu não estou mais. Nem estou, nem está o passado, mas também não está o futuro. Então, que lugar é o presente? Exatamente o que o Agamben colocou naquela citação que o seminário anterior trouxe, né? Que o presente é o lugar do não vivido. Bom, então, nesse futuro do pretérito, aquilo que aconteceu ou não aconteceu se desmancham frente ao que poderia ter sido, mas que também não foi. Por isso que é poderia, uma conjectura. Nem o passado que foi, nem o futuro que virá, mas a potência de não passará, como diz Aristóteles, a presença da privação. Esse é o lugar do presente, né? Então, também você pode colher inúmeros exemplos. Eu peguei um que, olha, é possível que neste momento mesmo você esteja escrevendo o seu próprio livro. Nós dois podemos dizer que todos os lugares são iguais e o sentido não será o mesmo. Não sei se essa era uma discussão nossa, nesses termos. Poderia ter sido. Você diria que tanto faz onde a gente está. Vejam que o que restou desse discurso? Restou esse preenchimento e esvaziamento. Preenchimento e esvaziamento. Né? Então, se a gente pensa nas cenas dessa pré-história do livro, no caso da narradora, nas memórias dela, nas reminiscências, porque essa memória você já não sabe mais o que ocorreu ou ela está inventando, né? Então, elas já são reminiscências que vêm povoada de alterações, do que vem antes, do que vem depois, e de esquecimento. Né? E as duas cenas, uma é essa que volta, que é a estrelinha do PT. Até que apareceu a estrelinha do PT, que ela afirma num dos locais, nossa pré-história, a política, e você não achou mais graça. E a outra cena, também volta, antes da origem que eu escolhi para essa história, houve uma cena outra. Então, veja como que ela escolhe a origem. Então, é porque não é a origem, né? Então, não é uma origem fixa. Ela é móvel, ela é instável. Então, na hora da escrita, ela escolhe uma origem, mas que não necessariamente é a origem. Já coloca em dúvida, né? E aí ela escolhe uma cena, mas depois ela lembra de uma outra, né? E essa outra, será que está antes daquela que ela disse que é a primeira ou não? Você não sabe, não importa mais. Outra cena que eu quase cheguei a esquecer. Então, olha só.
talvez você também. Nós dois em uma praia, que é outra cena. Você diz que quer me mostrar uma coisa e leva até a água um caiaque. Vira ao contrário e me pede para te seguir. Poderia ter sido ali nosso primeiro beijo, mas não foi. Outra vez, o futuro do pretérito. E esse trecho nos retorna à própria capa do livro, né? Que é a recuperação desse caiaque virado ao contrário, e que é uma das cenas dessa reminiscência da pré-história, da narradora. As duas cenas vão e vêm, envoltas em reminiscências, como eu disse, por entre vãos de esquecimento. Né? Então, alguns trechos, mas esses trechos se espalham pelo livro todo. Né? Um deles é entre agosto e novembro, quer dizer, nem é marcação temporal, mas é agosto ou é novembro, é entre. Talvez eu tenha sonhado, então quer dizer que pode ser que eu não sonhei, né? Talvez nessa pré-história, então de que pré-história se fala? É essa pré-história que traz as cenas da infância, da adolescência, ou é esta que a gente lê agora? As duas possibilidades, né? Talvez nesta pré-história você tenha se interessado pela minha história com lacunas. Que história é essa? Que é esta que agora a gente está lendo, né? Ou não, é a história do passado dela, da infância, da adolescência. E qual? Não há essa decisão. E isso que é, a meu ver, o mais interessante, né? Eu não me lembro do dia em que a gente se conheceu. Essa pré-história se apagou da minha memória. Eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro. Bom, então, quer dizer que esse outro agora é a pré-história daquele, é a origem daquele, mas ele está antes ou está depois? Então, se está depois, eu posso chamar de pré o que vem depois? Nesse livro, posso sim, porque pré não significa o que vem antes, o que está lá no passado, né? Eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro, que escolhi como origem de nossa história. Quer dizer que, então, essas escolhas são inventadas, são imaginadas. Então, aquilo que a narradora e a autora escolhe como origem é por invenção. Portanto, é frágil, não é certeza. Né? Então, essa questão da grande caverna, que eu estou achando que essa escrita pode ser vista como uma caverna, né? Um local entre escuro e claro, com muitas marcas, muitos índices, mas entre a luz e a sombra. Então, não nos deixam clareza, né? Cadê o princípio? O que é a origem? Então, aqui já é bem no final do livro, volta a cena da caverna, mas agora mais completa. Não sei se nesta pré-história você já adorava contar seus sonhos. Mais tarde, eles serão a caverna que iluminamos juntos, abismados, sem nunca chegar a decifrar o que vemos nela. Então, outra vez, como se mostrou no seminário anterior, quem são esses que são chamados? É o parceiro, não sei se quem é o você? Ou esse você é o leitor, que está agora também nessa grande caverna, querendo iluminar alguns lugares junto com essa narração, mas são pistas que levam a lugares indecifráveis, obscuros, entre luz e sombra. Né? Houve a cena da estrela, houve a cena do mar. Nessa altura a gente já nem sabe mais se houve, né? Porque depois desse afirmar e desmanchar a afirmação, tudo pode ser inventado agora, no ato da escrita. Né? Houve a cena da estrela, houve a cena do mar. Nossos corpos adolescentes tão próximos. Elas poderiam ter sido apagadas pelo que veio depois. Pronto, já falou. Bom, então elas podem não ter nem acontecido. E se aconteceram, elas foram apagadas. Então elas não estão mais onde eu esperava que elas estivessem. Né? Elas poderiam ter sido apagadas pelo que veio depois. Mas você pergunta, mas o que veio depois? Né?
E quem sabe mesmo, desenhadas na nossa memória, teriam ficado esquecidas como cavernas pré-históricas que nunca são descobertas. Acho demais esse trecho, né? Porque traz exatamente à tona esse lugar mais profundo da memória, que é o que se esquece, que é o que o Proust vai chamar de memória involuntária. É lá que estão as chaves mais enigmáticas de um ser. Então, quando elas afloram, né, é possível você vislumbrá-las, mas é um instante breve, porque logo elas voltam lá para o fundo da caverna. Caverna vista como a mente humana, a memória, a consciência, e aqui a própria escrita assumindo esse lugar. Né? E aí, ao final, esse trecho, que é muito claro, onde ela se pergunta, a narradora e a própria autora, né? Esse narrador que é também autor, escrevo isto pelo que veio depois. Outra vez, o que é que veio depois? Para tentar entender uma sensibilidade que em algum momento deixou de estar onde eu a esperava. Não há uma origem. Há muitos começos possíveis. Houve a cena da estrela, houve a cena do mar, houve a cena do livro. Então, eu acho que aqui eu encerro essa minha reflexão, né? Que é exatamente voltar ao vórtice, né? Se há uma origem, essa origem está perdida, porque ela está no devir da história. Então, ela está nesse fluxo, né? Em redemoinho, onde não se sabe mais o que é início. E esse início está sempre chegando outra vez, sendo inventado de novo. Mas é isso, então, que eu queria dizer. E aí, eu chamo agora a Beatriz, né, Beatriz, que vai dar continuidade à reflexão deste seminário. Então, boa tarde a todos, né, que nos escutam nesse nosso último seminário sobre o livro Pré-História, da Paloma Vidal. Obrigada, Rosa. E trazendo, então, né, essa chave de leitura que a Rosa colocou aqui como reflexão para a gente, como ler uma escrita em vórtice, como ler uma narradora em vórtice. Será que existe um método de leitura que ela apresenta para a gente, que ela escolhe, assim como ela também escolhe a origem, ela escolhe todas as cenas, né? Enfim, ela escolhe o que trazer para a narrativa, e muitas vezes ela também não escolhe, ela é impelida a narrar dessa forma, enfim. Então, por isso que minha fala hoje se intitula O Método da Pré-História, Escrita e Ruínas. E aí a gente já comentou bastante, né, sobre como essa escrita, e até atestada por essa narradora escritora, ela é escrita dos fragmentos, né, escrita desses pedaços, escrita dessas reminiscências. E aí eu peguei como mote dessa minha reflexão 2 excertos que vão conduzir, então, essa minha leitura e trazer alguns questionamentos aqui para a gente pensar juntos. O primeiro e o segundo são da mesma página, logo no início do livro, na página 31, a narradora diz: se escrevo em fragmentos, não é porque quero complicar as coisas. Às vezes, simplesmente preciso deixar isto para depois. Escrevi essa pergunta e fui vasculhar algumas caixas. Essa pergunta que ela se refere é a pergunta que ela faz, a página 30, que é a que termina. Não vou chamar de capítulo também, né? Porque o que a gente tem aqui são fragmentos, né? São pedaços de memórias, de reminiscências. Mas ela coloca, né? Quando ela olhou para mim, o que ela viu? Então, ela está se referindo a essa pergunta. E esse ela aqui é a tal estrelinha do PT. Que aí a gente fala tanto dela, e essa narradora traz tanto essa imagem, mas é uma imagem altamente enigmática, né? Indecifrável, que o leitor, e mesmo ela, não sabe o que fazer exatamente com isso, né? Então, as perguntas que ela vai fazendo, que vão suscitando a mente dela, faz com que ela faça essa escavação, esse vasculhar dentro dela, que ela chama de vasculhar algumas caixas, e ela usa a simbologia, né, ela mudou muitas vezes, ela encaixotou muitos objetos, muitos pertences dela, e chegou a hora de vasculhar,
chegou a hora de tirar isso, né? Mas como fazer isso? E aí, no segundo excerto que eu escolhi, ela diz o seguinte: eu adoro o passado e o futuro. Não sobrevivo sem lembrar e sem planejar, oscilante entre a melancolia e a ansiedade. Só escrever me tira desses estados. Mas será que por que o escrever tira ela desses estados? Porque o escrever para ela coloca no presente, né? E é esse presente que, em movimento, vai transitando, né? Vai passeando, vai estar nesse lugar mesmo, intervalar entre o passado e o futuro. Então, a partir daí, eu considero, então, que escrever essa pré-história, ou escrever a história dessa pré-história, né? Podemos dizer assim, só é possível escrever através dessas ruínas, através desses fragmentos. Como a Beth falou no seminário anterior, entre o dito e o não dito, que é o lugar do presente, né? O lugar do presente dessa escrita, do presente desse discurso que a narradora vai se movimentar para fazer, né? Entre o vivido e o não vivido, a experiência da lacuna. Então, essa pré-história que ela mostra para a gente, né? Que ela coloca para a gente, é uma experiência, né? Uma experiência de escrita, mas é uma experiência intervalar, e que a gente tem textualmente isso, às vezes pode até passar despercebido, mas no próprio título, né? O título é escrito de duas formas distintas, se a gente for reparar. Na capa, a gente tem, deixei até aqui mesmo escrito como é mesmo, a gente tem o pré-hífen, e aí na linha de baixo o hífen novamente, e o história. Então, a gente tem um espaço ali em branco entre, né, que não ocupa de fato como essa palavra é escrita. E aí, logo que a gente abre o livro, depois dessa primeira página em branco, a gente tem o título escrito de novo, só que como pré-história, com um único hífen unindo essas duas palavras. Então, a gente tem, ao mesmo tempo aqui, uma indicação de que a gente está falando de duas pré-histórias, isso que a Rosa falou, né? Então, será que essa pré-história da adolescência dela, de quando ela tinha 13 anos, está aqui? Está, mas não é só essa que está. Não é essa que vai ser narrada, mas uma que é intervalar, ela é lacunar, que vai tentar narrar esse espaço, esse meio, esse entre, né? Então, tá nesse espaço do entre, essa possibilidade de narrar essa história, a única possibilidade de narrar é essa, né? Por essa lacuna, por essa suspensão, por essa não linearidade histórica, que ela se irrita com ela, que depois a gente vai comentar sobre isso, né? E é esse espaço lacunar, é esse espaço entre o dito e o não dito, que se localiza o livro Sombra, né? Que a gente já comentou tantas vezes. Esse rascunho, esse esboço, esse projeto de livro que é conhecido, né, pela gente. Então, é por meio desse ato descriativo que está na criação desse livro, dessa narradora, no discurso que ela traz para a gente, que a gente vai ler, mas não é uma leitura que tem um fim, né? Não tem uma finalidade. É ela por ela mesma, né? O fim está nela mesma. E aí a questão que a Rosa traz do vórtice traz bem essa ideia desse núcleo descriativo que impera, e essa força motriz dessa pré-história que ela tenta narrar para a gente. E aí, trazendo um pouco essa questão do conceito, né, desse núcleo descriativo do livro, o Agamben Estâncias, né, no último ensaio desse livro, ele coloca esse trecho que é maravilhoso. O ato de criação não é, na realidade, segundo a instigante concepção corrente, um processo que caminha da potência para o ato. É o que, de fato, acontece nesse livro. A gente não tem um caminhar da potência para o ato. Isso, né, não existe. Para nele se esgotar. Mas contém no seu centro um ato de descriação. Então, o leitor e ela mesma, nós somos jogados para esse centro, né, para esse redemoinho mesmo do narrar, no qual o que foi e o que não foi acabam restituídos à sua unidade originária. E o que podia não ser e foi, se dissipa. Ou seja, essa história dela lá de 13 anos, ela está dissipada, né, dentro dessa pré-história que ela narra para a gente. No que podia ser e não foi. Então, por isso tantos talvezes, né, na história, por isso tantas lacunas, por isso tantas fraturas, por isso a gente não tem um livro dividido em capítulos, mas em pedaços,
em fragmentos. A gente não tem capítulos que têm títulos ou números, não tem. A gente tem pedaços, né, dessas reminiscências que ela vai colocando, trazendo para a gente. Este ato de descriação é propriamente a vida da obra, o que permite a sua leitura, sua tradução e sua crítica. E o que em tais coisas se trata cada vez mais de repetir. Exatamente por isso, contudo, o ato de descriação, a despeito de toda a perspicácia irônica, foge. Então, olha a questão da fuga, né? Olha a questão do sair de um padrão ou não ter isso como a sua linha de chegada, né? Foge sempre, em alguma medida, do seu autor. E só desta maneira ele consente continuar escrevendo. Então, apesar das dificuldades de escrita dessa narradora, ela continua, né? Ela não abandona essa escrita, ela não desiste dessa escrita. E esse núcleo descriativo a motiva, né, cada vez mais a continuar a sua escrita, mesmo que ela não lembre, mesmo que ela tenha que inventar, mesmo que, enfim, ela cause, né, tantas dificuldades para ela. E por que isso, né? Porque a gente está dentro de uma performance, de uma atuação dessa língua, né? Dessa linguagem, dessas memórias, desse discurso. Né? A presentidade do discurso está nesse presente da narração. Não é à toa que ela usa tantos verbos no presente, né? E esses verbos que expressam os sentimentos dela ao narrar. Então, eu quero, eu preciso, eu adoro, não sobrevivo, e por aí vai. Tanto que ela coloca para a gente, né, em determinado momento. As questões são sempre as mesmas. As pessoas são sempre iguais, como um eterno e descomunal teatro em que só mudam os figurinos e os cenários, né? E aí a gente pensa, né, e foi até um questionamento que a Rosa trouxe, a qual história, então, se refere esta pré-história? Então, se a gente entende que esta pré-história não se refere a uma história que veio antes numa linha temporal, então, portanto, a história dela de 13, quando ela tinha 13 anos, da sua adolescência, então, a qual história? E ela deixa isso claro para a gente, né? Apesar de ser tão enigmático, existe uma clareza com relação a essas percepções. Então, a narradora diz, o que me irritava era que eu colocasse tudo em uma escala histórica. A história não existe. Existe o amor. O que ela está querendo dizer com isso, né? O que ela vai tentar rememorar, trazer para a gente, que seria uma hipotética história de amor, né, com esse outro, com essa relação, na verdade, ela explicita uma metodologia, né? O que ela quer contar não é linear. O que ela quer contar é abstrato, é uma abstração, é um vórtice, né? O que ela quer contar é impossível trazer para a gente uma história com começo, meio e fim. É impossível trazer para a gente uma história em que a gente vai acompanhar a linearidade de uma personagem, né, dentro de uma linha histórica. Ao que ela complementa. Antes da origem que eu escolhi para essa história, houve uma cena, outra cena, que eu quase cheguei a esquecer. O que ela diz com isso? A história que ela conta não vai ser uma sucessão de cenas que ela vai colocar dispostas dentro de uma linha temporal. Porque muita coisa ela esqueceu, muita coisa ela inventou, muita coisa ela não quer contar também, né? Ou seja, a forma como ela vai escrever essa história é uma forma que a gente pode entender, né? Então, a forma como ela escreve, também a forma como a gente deve ler essa história, a gente pode conseguir entender como uma leitura e uma escrita arqueológica, né? Porque o que faz esse procedimento, né, de escrita? Qual que é a pauta desse procedimento? Primeiramente, essa experiência do tempo, que não é uma experiência linear, contínua, que tem um progresso como uma linha de chegada ou como um leitmotiv, mas é o que está inacessível, né? É o que ela não consegue acessar. É a forma combinatória distinta dessa que rompe a linha, né? Que quebra esse paradigma e que cria um outro paradigma. Um paradigma de, voltando àquele trecho anterior, vasculhar caixas que ela mesma empilhou, né? Agora, como fazer isso? Então, aí eu trago um trecho aqui do Agamben, falando da questão da experiência do tempo, que se assemelha bastante à experiência da própria narradora, né? Aqui a gente está falando do Infância e História, né, do Agamben. Em um dos ensaios ele diz, a experiência ocidental do tempo está cindida entre eternidade e tempo linear contínuo. O ponto de divisão através do qual se comunicam é o instante
como ponto inextenso e inapreensível. Então, aí a gente já tem um ponto, um procedimento que a narradora assume, né? Que é o instante, é o que ela lembra no agora do texto, no agora da narrativa. A história, na realidade, não é, como desejaria a ideologia dominante, a sujeição do homem ao tempo linear contínuo, mas a sua liberação deste. Por isso que a narradora tem a liberdade de falar, eu invento, eu crio, né? O tempo da história é o kairos, em que a iniciativa do homem colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a própria liberdade. Não quer dizer, porém, que essa narradora ela está à parte do tempo cronológico dela. Não, claro que não. Ela conta para a gente, traz para a gente, né, muitos fatos da sua vida no tempo cronológico, né? A política, os fatos que aconteceram, né, algumas cenas que ela traz. Mas ela não está só ali. Então, a gente está dentro de uma narrativa que narra dois tempos ao mesmo tempo, porém, a sua escrita se coloca nessa experiência de tempo, né? Que a libera desse tempo cronológico. E aí a gente já conecta essa ideia a olhar para essa história, né, que ela diz que a irritava, o que mais irritava ela é colocar todas essas cenas enfileiradas e olhar tudo dentro de uma escala histórica, dentro do conceito de história do Benjamin, né, que a gente já trouxe aqui em algumas outras oportunidades, mas que esse procedimento da arqueologia nasce, né, irrompe. Então, o Benjamin, né, nas teses sobre história, que ele vai fundamentando, em determinado momento ele diz: a arqueologia tem como especificidade primeira escovar a história com o trapelo, que foi o que a Maria Rosa trouxe, né? Se eu tenho uma narradora que se coloca nesse lugar do entre, olhando para essa história e se desafiando a escrever uma pré-história de uma história que a gente não sabe qual é, como fazer isso? Então, ela precisa rememorar tudo, trazer as reminiscências dispostas de uma outra forma, né? Que não seja essa em escala histórica linear. E a partir disso, a gente tem uma outra ideia aqui, que é do livro Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, do Lowe, que ele diz o seguinte: inverter essa visão da história, desmistificando o progresso marcado por uma dor profunda e inconsolável nas ruínas que produz. Pronto, então aqui a gente já tem a questão das ruínas como também um procedimento arqueológico de narração de uma história, né? Agregado a isso, a gente vai ter, dentro dessa concepção, então, uma forma mesmo, um procedimento narrativo que o Agamben chama de ciência das ruínas, né? No livro Signatura Rerum, né, sobre o método, ele diz: a arqueologia é uma ciência das ruínas, uma ruinologia, né? Um estudo das ruínas, que esse livro faz. Então, se a gente olhar esses fragmentos, né, que a gente tem muita vontade de chamar de capítulos, se a gente olhar os trechos em caixa alta, que eu fiz aqui um levantamento de todos eles para a gente ver como a gente consegue ler quase que uma sinopse dessa história, e por aí vai. Cujo objetivo mesmo, sem constituir um princípio transcendental em sentido próprio, nunca pode realmente se realizar como um todo empiricamente presente. Por isso ela não consegue narrar, né? Ela não consegue acessar essa história. E é isso, esse é o objetivo dela, né? Ela não tem o objetivo de acessar essa história e narrar algo que vem antes, mas ela tem um objetivo de busca, né? De observar esse inapreensível, de tentar narrar esse inapreensível, que é de fato o que o poeta contemporâneo, né, tem como grande desafio. É narrar o que não é possível narrar, é tentar acessar esses fogos, né, da narração ou da história que não foram vividos, né? E a partir daí, então, o Foucault, no livro dele Arqueologia do Saber, então esse conceito de arqueologia é um conceito bastante caro ao Foucault, e o Agamben lê a partir de Foucault e outros, né, e outros estudiosos sobre esse assunto. O Foucault coloca uma questão bastante interessante para a gente refletir, e ele diz: a arqueologia não procura reconstituir o que pôde ser pensado, desejado, visado, experimentado, almejado pelos homens no próprio instante
em que proferiram o discurso. Como a narradora, ela também não tem a pretensão de restituir o que aconteceu, tal como foi, né? Por isso que ela fala, não, mas o que você faria, né, se escutasse tal coisa? Eu escutei você atrás das paredes, mas eu não sei o que você falou. E ela traz isso, né, para o seu texto. Ela, arqueologia, né, não se propõe a recolher esse núcleo fugidio onde autor e obra trocam de identidade, onde o pensamento permanece ainda mais próximo de si, na forma ainda não alterada do mesmo, e onde a linguagem não se desenvolveu ainda na dispersão espacial e sucessiva do discurso. Em outras palavras, não tenta repetir o que foi dito, que é o que ela também não faz, ela não tenta repetir o que aconteceu na vida dela, né? Reencontrando em sua própria identidade. Não pretende se apagar na modéstia ambígua de uma leitura que deixaria voltar em sua pureza a luz longínqua. Não está tentando recuperar uma luz do passado, né? Precária, quase extinta da origem. Não é nada além e nada diferente de uma reescrita, isto é, na forma mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem, é a descrição sistemática de um discurso objeto. Portanto, essa narradora, ela não está fora do que ela narra, ela é o que ela narra, ela é essa origem. Por isso que a gente não encontra essa origem num ponto determinado. Ela é esse vórtice, ela é esse redemoinho nesse presente da escrita dela, né? E por isso essa pré-história, por isso ela está nesse espaço intervalar, né? E por isso esse procedimento arqueológico de escrita que ela escolhe, por isso ela escolhe origem, por isso ela poderia ter escolhido também outra origem, mas não foi. Neste momento ela escolheu essa origem que também não é clara, né? Não está clara nem para ela. E aí, trazendo essa ideia da origem especificamente, o Benjamin, na origem do drama barroco alemão, ele traz esse excerto assim, bastante interessante sobre uma concepção, né, de origem segundo seus estudos. O termo origem não designa o vir a ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir a ser e da extinção. É isso que essa narradora tem que fazer. Essa história é o vir a ser de uma história em processo de criação-descriação. A origem se localiza no fluxo. Olha lá, né? Então não é num ponto estagnado, mas é no fluxo, no caso da nossa narradora, o fluxo da própria escrita, né? Do vir a ser como um torvelinho, que a Maria Rosa, né? Que isso foi traduzido como um vórtice, né? E arrasta em sua corrente o material produzido pela Gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Por isso que o leitor, e mesmo a narradora, a gente tem a sensação de que a história nunca chega. Né? E não é uma falsa sensação. A história, de fato, nunca chega. Assim como essa pré-história nunca chega. A gente sempre está à espera. Por quê? A gente está em contato com uma escrita, com um discurso que tem como sua especificidade ser incompleto, ser inacabado. Esse é o seu valor literário. Porque esse valor literário está na origem, está nessa origem que se arrasta, que é o fluxo, é a própria água do rio, a origem, né? Então, entender a origem como movimento, entender a origem como o estado mesmo de transformação do discurso, das reminiscências, é o ponto metodológico desse livro, né? E aí, o Agamben, lendo o Benjamin, né, e outros, no livro, que eu fui anotando todos os livros aqui, O Fogo e o Relato, traz essa ideia a partir do Benjamin, que vai acrescentar, vai desenvolver, né, essa perspectiva para a gente. A origem deixa de ser algo que precede o devir e permanece separado dele na cronologia. Assim como o redemoinho no curso de um rio, a origem é contemporânea ao devir dos fenômenos, dos quais extrai sua matéria
e nos quais, todavia, permanece, de algum modo, autônoma e parada. E, dado que ela acompanha o devir histórico, procurar entender este último significará não conduzi-lo a uma origem separada no tempo, mas confrontá-lo e mantê-lo com algo que, tal como um vórtice, ainda está presente nele. Por isso que essa narradora coloca a gente em dois tempos ao mesmo tempo. E um não se sobrepõe ao outro porque não é possível, dentro dessa perspectiva que ela vai criando de discurso, que isso aconteça, né? Essa origem que ela busca, essa origem, não sei nem se ela busca, mas que vai nascendo ali da própria narrativa dela, ela tem esse caráter, né? Ela tem esse caráter de confronto, de conflito, de colocar o que não é dito num livro, né? O que é mais dado a um esboço, mas isso não é um esboço, isso é um livro, é um projeto, né? Por que que o projeto tem que ser menor do que um livro acabado? Por que que o acabado ele tem que se sobrepor ao inacabado? Qual é essa relação de valor? Eu acho que ela questiona muito a gente nesse aspecto também, né? E por isso que a gente tem, e eu fico intrigada até agora com essa estrela, né? Que abre tantas possibilidades de leitura, né, para a gente. A estrela do PT tem sua acepção política, sua acepção histórica, sua acepção social, mas também aqui ela aparece como quase um emblema, uma insígnia, né, um brasão da relação dos dois, um ponto de contato e de separação, é quase como se fosse uma figura desse conflito, né, que se dá na capa, que a gente tem esse conglomerado de estrelas, mas que elas se desprendem, na quarta capa também, e o livro, quando a gente abre, depois do título, a gente tem algumas estrelas dispostas aqui, acho que não vai dar para ver aqui na câmera, mas elas não estão em linha reta, elas estão dispostas num hipotético céu, e esse procedimento já nos é dado imageticamente desde o início, então, né? Então, como a gente vai combinar todos esses fragmentos? Obviamente não é de forma linear, né? Mas, obviamente, é de uma forma que o leitor vai inferir também nessa escrita dessa pré-história. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo, poderia pegar outros, mas trouxe um, que eu fui fazendo um recolhimento, uma coleta de todos os inícios de fragmentos que a gente entra em contato. E a gente tem aqui, então fui fazendo essa leitura de uma forma constelar, pensando todos esses inícios em caixa alta, achei que tivesse um padrão de continuidade, por exemplo, de quantidade mesmo de palavras, mas não tem. A gente vai ver que tem alguns que têm uma palavra, duas, três, frases curtas mesmo, com ponto final, outras que terminam com vírgula e tal. Mas se a gente for ler tudo isso, que parece quase um poema, né, a gente tem uma praxis aí dessa metodologia, né? A gente tem esse tecer do texto, dessa narrativa, desnarrando ele. Percebam como essa voz, e eu vou ler tudo na sequência, assim, seguindo a sequência das páginas. A gente poderia também ler combinando de outra forma. Isso é só uma possibilidade. Como que é quase uma sinopse desse livro, né? Quase que é uma sinopse do que ela não pode narrar por meio dessa pré-história. Então, vamos lá. Este livro é a sombra, no fim você me dizia, e escreva em fragmentos. Não sei se já esgotei a cena. Sei que insisto muito. Essa história é meio inventada, mas uma vez estou, você sabia uma porção. Se escrevo em fragmentos, parece muito. Não exagero, quando não invento tudo. Tenho medo de estar, a gente não se falou mais. Não sei se você, às vezes, é mesmo. O cinema é a nossa caverna. Entre agosto e novembro, em algum momento, gostaria de não ter. Não me lembro quando você começou. Talvez simplesmente o mundo em 1989, para nós tanto fazia. Eu perguntava para ele, quero me encontrar. Sei que você tem, eu te vi e me fixei. Quando você começou, às vezes simplesmente, entre agosto e novembro, eu tenho medo. Não sei quando uma frase é capaz, nosso amor sim. Eu te vi e me fixei. Em algum momento, isso não vai durar. Comecei a escrever, a medida é quanto. São muitas as perguntas. Em algum momento, quando a gente escreva a palavra,
a gente não se falou mais. A gente não se falou mais. Escrevo isto pelo que veio. Há muitos começos possíveis. Ensaio como terminar. Eu me preparo. E acaba. Então, assim, gente, isso é maravilhoso, mas a gente só consegue ler isso dessa forma se a gente assume para a gente um novo paradigma de leitura, assim como ela propõe um novo paradigma de escrita, né? Que é um paradigma destecendo, descriando, né? Por meio desses lapsos, dessas repetições, dessas imprecisões, dessas lacunas, dos silêncios, dessas ruínas, né? Então, não é à toa que essa estrela do PT ela não tem uma significação em si, ela é um significante que pulsa, assim como esses outros significantes vão pulsando, como essas estrelas, né, que estão na capa, que vão brilhando, escurecendo e vão fazendo com que o leitor tenha que vasculhar as caixas junto com ela, né? Então, a gente pode dizer até que a gente está aqui dentro de uma escrita constelar. Então, para concluir, será? Então, a gente tem duas perguntas, né? Não são nem afirmações, mas coisas para a gente pensar junto, né? Então, será que a gente pode dizer que esse livro, né, é um ponto de insurgência dentro dessa história que ela não sabe qual é, tampouco a gente, mas que surge, né, como objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, como sujeito e objeto ao mesmo tempo, né? E por que pensar nessa história como nessa pré-história, né, como um ponto de insurgência? O Agamben traz no Signatura Rerum, né, também sobre o método, de que o ponto de insurgência é, então, a um só tempo, objetivo e subjetivo, situando-se, aliás, num limiar de indecibilidade entre o sujeito e o objeto. É o que acontece justamente nesse livro, né? Um acúmulo de indecisões, de indecibilidade entre o que se narra e o que se é narrado, entre esse sujeito e esse objeto, né? Ele nunca é o surgir do fato, sem ser também o surgir do próprio sujeito cognoscente. A operação sobre a origem é, ao mesmo tempo, uma operação sobre o sujeito, né? Então, essa própria narradora é a própria origem, né? Então, é isso que a gente estava falando desse ser vórtice que a Maria Rosa trouxe anteriormente. E, para completar, olha como se relaciona, né, com esse trechinho aqui que a narradora fala para a gente. Comecei a escrever por causa das perguntas sem resposta, mesmo sem querer respondê-las. Então, ela tinha perguntas que não tinha respostas, mas ela escreve não em busca de uma resposta, ou de respostas possíveis, né? Mas em busca de mantê-las sem resposta. Né? As perguntas estão ali para serem perguntas, para trazerem esses questionamentos que possam mover esse vórtice, né? Que eu girasse em círculos, que eu não soubesse aonde queria chegar. É o próprio vórtice, né? Ela gira em círculos, ela vai girando em círculos, ela é o centro desse torvelinho, que é o próprio ato narrativo, né? E depois pensar nessa escrita, se não é possível, né, separar esse sujeito e esse objeto, essa escrita dessa narradora, por exemplo, então a gente pode pensar nessa história como um corpo, né? Como um corpo em transformação, como um corpo inacabado, esse corpo que é deformado, ela traz a deformação do discurso, a deformação desse livro, né, da própria história. E aí, pensando nisso, esse corpo que é movimento, e não é o corpo delineado de uma narrativa. A gente tem um corpo gesto, a gente tem um corpo sombra, né, mesmo. Então, pensar nisso, olha como é interessante como ela traz a questão da escrita como o próprio corpo dela, desse outro, e do discurso. Então, na página 50, a narradora diz: o conteúdo é inseparável da forma. Foi um jeito de falar que me capturou. Então, foi o jeito de falar, não foi o que foi falado, não foi o significado da fala, né? Não quero me perder. Que jeito era esse? Só posso entender isso falando do seu corpo, por mais que isso me doa. Volto às frases curtas. Então, olha como o corpo e as frases curtas, eles criam aí uma relação, né, análoga quase. Seu corpo falava para mim, meu corpo falava para o seu. Não me lembro quais palavras saíam das nossas bocas, mas lembro como caminhamos juntos. Então, é o como, né, que ela está em busca, e não no que, no significado desses corpos. E, para terminar, na página 35,
fica olhando para as palavras. Então, ela observa, ela é aquela que contempla também o discurso, contempla as palavras, né? Gostaria de não ter que escolher, que elas fizessem o trabalho sozinhas. Em alguma medida, elas fazem. Eu tinha escolhido a cena da estrela, elas querem a do mar. Elas querem me fazer ver esses corpos adolescentes, virgens, quase nus. E esses corpos estão aonde? Na escrita, né? Esses corpos nus que se desnudam, né, que se despem, estão na própria escrita, né? Então, talvez essa origem, a resposta para essa origem seja nisso, né? Nesse desnudar, nesse colocar, nessa descriação, para que ela entre em contato com o próprio corpo da própria escrita. Bom, é isso que eu tinha para trazer hoje para a gente pensar. Muito obrigada, e eu passo a palavra agora para o Sandro. Bom, boa tarde a todos, né? Então, venho aqui falar, né, sobre o livro Pré-História da Paloma Vidal, né? E aí, dentro da perspectiva, né, também que a gente elaborou em grupo, né, Maria Rosa e a Beatriz, né? Então, o que eu vou trabalhar aqui, na verdade, está mais centralizado, digamos assim, na leitura benjaminiana de história, né? Principalmente a partir, né, digamos assim, da reflexão que a Jeanne-Marie Ganeban faz no livro História e Narração em Walter Benjamin, né? Então, a partir desse, digamos assim, núcleo, eu estabeleci algumas reflexões, né? Vocês vão perceber que durante o que eu escrevi, né, e vou trabalhar aqui, há ainda alguns pontos de desenvolvimento para, né, para que depois eu transforme essa fala aqui em artigo, né, que está sendo articulado, tá? Mas, do modo geral, eu acho que as coisas estão colocadas aqui, né? Então, há o trecho do livro, né, chegando já ao seu final, em que a autora diz assim, né? Como terminar então? Não há um jeito simples. Escrevo simplesmente o mês e o ano em que estou, um ano depois, 30 anos depois. Ninguém pode terminar por mim. Escrevo o mês e o ano e não coloco um ponto final. O modo paradoxal como pré-história realiza seu término sugere formulações literárias constitutivas presentes no romance. Trocar o óculos. As marcas temporais que sugerem uma indefinição, aliás, as marcas temporais que sugerem uma indefinição, ou mesmo a impossibilidade de se nomear esse tempo, ou história, um mês, 30 anos, não coloca o ponto final, como a própria autora diz, indica uma relação interessante na construção estética que permeia a narrativa. A observação do tempo a partir do ponto de vista das potencialidades históricas, filosóficas e literárias condensadas nas diversas formas potenciais para a palavra história, em trânsito na obra de Paloma Vidal. Se há uma indicação de diálogo com as marcas de Clarice Lispector no trecho, por exemplo, tal construção com diferentes referenciais permeia o vocabulário e as nuances semânticas da narrativa. O corpo discursivo, por assim dizer, alude e menciona parte da cultura popular, porém baseada no código do bom gosto sofisticado, Tom Jobim, Chico Buarque, jazz e as referências literárias, parte da cultura pop, né, de massas, né, seja em objetos, seja em ídolos, como, por exemplo, Indiana Jones, Legião Urbana, Walkman, entre outras coisas, parte da simbolização propagandística da política, estrelinha do PT, a projeção dos autores políticos via televisão, debates e reportagens. Por outro lado, há também a utilização de termos teóricos e eruditos, próprios do trabalho intelectual, voltado ao conhecimento e ao jargão acadêmico. Causa surpresa em alguns momentos depararmos-nos com expressões como fantasmagoria, fragmentos, arqueologia, forma e conteúdo. O próprio título é uma palavra composta que remete ao campo dos estudos históricos. A leitura de superfície, que acabei de fazer, dialoga com
com outras situações narrativas que contrastam com a dimensão interna do texto. O que mais chama a atenção é justamente a abertura de um espaço de tensões entre as formas do narrar a partir de um desdobramento polissêmico da palavra história. Uma das questões importantes para a análise da pré-história é justamente a maneira como a narrativa utiliza o termo. Sem dúvida, um estranhamento na utilização direta e altamente referencializada, como se houvesse uma projeção em estado bruto dos objetos de composição do texto, o que indica a ausência de utilização de tradicionais recursos da linguagem literária, como a configuração metafórica. Tais questões estão correlacionadas ao modo de exposição dos desdobramentos do objeto história do livro. A observação que faço alude a um topos dos estudos literários, o primado aristotélico, que discerne a elaboração literária da história e que estabeleceu grande parte do instrumental teórico a respeito do texto assim considerado literário. O título pré-história estabelece, então, relações que ora dialogam com parte da reflexão entre história e literatura, ora criam ressonâncias que permeiam os enlaces ficcionais e formais do livro. E aqui eu passo a comentar algumas questões teóricas, né, que vão servir para embasamento da minha leitura. Em seu livro História e Narração, de Walter Benjamin, Jeanne-Marie Ganneban indica uma série de correlações elucidativas para nossa análise. Dentre elas, a relação entre história, pré-história, entre origem, pré-história e história. O filósofo alemão é conhecido por suas famosas teses do conceito de história, que inclusive é seu último texto, em que se verifica as bases para uma leitura, né, da teoria crítica, das formas filosóficas e sociológicas do passado. Porém, anterior às teses, o autor já havia colocado a questão em outros textos espalhados, como na introdução do seu drama barroco alemão. Dentre os diversos aspectos discutidos, um nos interessa aqui, né, discutidos por Walter Benjamin. A compreensão dialética entre o arcaico e o moderno, tendo como fundo a narração histórica. Tal correlação pode ser vista a partir do repertório eletivo benjaminiano. O mais significativo está nos estudos realizados a partir do romantismo revolucionário, que, por sua vez, criou circunstância para suas armas críticas. Uma delas, abordada por Ganneban, está nos limites temporais do capitalismo, a pré-história, o passado arcaico e o futuro utópico, né? Então, os limites nesse sentido, né? O arcaico e o futuro utópico. Notadamente, o não lugar romântico da melancolia cria este lugar de tensão, como uma espécie de vazio saturado de possibilidades que culminam na utopia revolucionária. Que inclusive foi o Benjamin, né, acaba por inicialmente formular sua teoria da história através dos estudos que ele faz do romantismo alemão. Em suma, a leitura benjaminiana tem como substância formas passadas que subjazem o presente em seu desejo utópico de realização, que, forjadas pela potência negativa do romantismo, escapam da repetição linear dos processos de acumulação. É por tal crivo que a noção de temporalidade em Benjamin ganha forma. A mencionada apreensão da história por intensidade, que é um conceito muito mencionado do Benjamin, né, nasce da desconfiança dos modelos artificiais sugeridos por certos conceitos científicos positivistas, tais como a noção de cronologia. É importante mencionar que o termo positivista que eu utilizo aqui tem uma função ilustrativa, pois a cronologia, enquanto uma forma externa e explicativa do tempo, traduz uma visão linear, acumulativa, repetitiva, o que o Benjamin chama de sempre igual, em que se estabelece um nexo causal entre os acontecimentos a fim de demonstrar o que a gente chama de progresso da história. Como é possível ver, há uma analogia entre a forma histórica e a forma literária,
em que o realismo objetivista, né, então a gente pode pensar aqui no romance realista, é apenas uma aparência de racionalidade que tem como função mediar o significado dos eventos. O instrumento estabelecido por Benjamin, que fere a homogeneidade deste tempo para a história, segundo Jean-Marie, é a utilização do termo história em sua dimensão arcaica, ou seja, né, o sentido grego, que denota pesquisa, informação, relatório, atividade de exploração, descrição do real sem a pretensão de explicá-lo. Cito aqui Jean-Marie. Dessa maneira, a causalidade suposta entre os eventos é, de alguma maneira, um modo de contar, né? No caso, um modo de contar a história. Por isso, a recusa pela explicação enquanto modelo de aplicação científica, daí o que se menciona, daí o que se contrapõe, na verdade, né? O irracionalismo romântico, abre caminho para uma outra forma de apreensão do tempo histórico, um movimento de coleta de informações, seleção e exposição. Benjamin, então, recorre à figura do colecionador, como uma expressão distinta dessa relação causal entre os eventos. Mas, abre aspas, cito Jean-Marie, mas são apresentados em sua unicidade e na sua excentricidade como as peças de um museu. Né? Então, os eventos históricos apresentados dessa maneira. Dessa maneira, os objetos condensam a sua temporalidade, objetos ou eventos, condensam a sua temporalidade em sua forma irredutível de exposição. Como não haveria uma hierarquia exterior, uma lógica reconhecida, uma seleção, uma cronologia, uma linearidade, tal objeto estaria preservado do esquecimento. Em suma, traduz a ideia de origem como salto, ou seja, fora de uma lógica cronológica, por assim dizer. O último acaba por ser uma representação não para o tempo, mas para um tempo infinito e indefinido, o que o Benjamin chama de tempo homogêneo e vazio. Então, ao expor e não explicar, coloca-se o objeto ou o evento em relação com o tempo, o que seria um resgate do passado no atual. Assim, a dialética entre o arcaico e o moderno funda-se na percepção do tempo por intensidade, não por cronologia. Por isso, em Benjamin, a origem é pensada a partir da dialética entre restauração, que é o reconhecimento de algo perdido, e o inacabado, que é a recordação do anterior, e por isso não fechado. O objeto da história, o passado, pressupõe reconhecimento e descoberta para a falsa continuidade chamada de objetiva. Aqui eu menciono Benjamin, tá? E, ainda estou no Benjamin, causalidade linear exterior ao evento, para provocar, cito Benjamin novamente, o movimento constitutivo da origem, ao mesmo tempo restauração e dispersão. A história, então, não seria não um palco indiferente, mas a dinâmica essencial e precária do vivo, sua pré- e pós-história. Cito Benjamin aqui também, essa última menção. Bem, não vou me estender aqui, mas também para não dizer que eu não mencionei que isso vai fazer parte aqui do texto que eu estou construindo, também tem digamos assim, a teoria da linguagem do Benjamin, que é importante, né, que vai trabalhar a questão do conceito de origem, tá bom? Mas aí ele vai falar do tempo adâmico e babélico, e aí vai por outros caminhos. Bom, mas agora, como que está algumas questões aqui, que eu mencionei agora, como que isso está no pré-história da Paloma Vidal, né? Então,
Como mencionado, o romance pode ser observado a partir dos desdobramentos, agora eu coloco como signo histórico, né? Em um primeiro momento, a narrativa apresenta-se como uma história íntima colocada em diálogo. O desenvolvimento supõe a interação com um outro, objeto de amor, posto em interlocução. Apesar de somente a narradora ter o controle dos enunciados, é possível verificar interferências desse outro na história. Abre aspas, cito o romance. É esse outro que vai experimentar contar a história de um jeito simples. Página 15. Por essa vereda, a história parece ser o objeto de desejo, só que perdido. Eu não me lembro do dia em que a gente se conheceu. Essa pré-história se apagou da minha memória. Em seguida, menciona um dia que lembra e que elege como tal. Porém, é possível inferir que o dia que confere verdade à pré-história e que foi apagado da memória aparece como o discurso da busca e do próprio sentido do narrar. Este traço de indeterminação, ou mesmo lacunar, surge desde a abertura da obra. Este livro é a sombra de um outro que eu queria escrever para te ferir. Tal modo de composição dá forma ao que está ausente da história. Seria, então, o texto um espaço de especulação, ao modo do ritmo psicológico ou da diluição pela linguagem do eu subjetivo? Apesar de tais contornos, até mesmo específicos de certo lirismo, a história parece propor outra discussão e outras discussões. A presença da política é uma delas. A insinuação do político é pautada por ambivalências. Escrevo a palavra política. Então, é muito interessante quando ela coloca que ela sugere que ela está escrevendo a palavra política, mas é muito ambivalente, assim, né? Vamos lá. Ou, nosso amor sim, política não. Em algum momento, concordar começou a não ser suficiente. Também, observa atentamente a palavra política. Nesta pré-história, eu teria deixado que você escolhesse por mim. Nos trechos citados, política assume um papel mediador entre dois. Escrever, concordar, escolher, observar, deixar. São verbos que integram e fazem interagir. Compor modos de lacunas no eu. Por outro lado, há também um sentido ausente da palavra política quando posta em enunciados. Quando pensamos nos acontecimentos políticos que criam o fio condutor da narrativa, nota-se uma presença e ausência. É como se a massa dos acontecimentos que constrói tanto a história monumental quanto a história íntima do casal criassem um eixo de sentido entre si obrigatório. Mas esse nexo não é claro em nenhum momento. A expressão em seu objeto narrativa parece ter algo de apreensão por intensidade, da qual fala Benjamin. Os fatos políticos que permeiam a narrativa não ocupam necessariamente esse lugar monumental. Também não há uma cronologia evidente ou mesmo nexos causais entre os fatos. A história contada acaba por representar os objetos tanto da memória quanto do tecido da sensibilidade por meio da exposição excêntrica dos fatos. A estrelinha do PT, os debates entre políticos, as reflexões de adolescente, o sofrimento opaco, a indecisão, a cultura apresentada sob a condição de produtos da sensibilidade, as discussões inertes, dentre outros exemplos, né? O que eu quis dizer é que esses fatos que ela vai narrando não passam, né, por um tecido, assim, digamos assim, poético, metafórico, de linguagem. É como se ela expusesse diretamente esses fatos, né, que ela vai compondo a narrativa, né? Por isso, eu uso o termo expor, e não, né, construir, né, no caso. O prólogo do livro, ou suposto prólogo, né, diante da ausência do mesmo, né, do livro, traz abre aspas, maneiras do dizer, que é um termo benjaminiano, abre aspas,
meios de densidade diferente. Como no caso do se escrevo por fragmentos, eu complicava as coisas, contar a nossa história de um jeito simples, não é porque eu quero complicar as coisas, às vezes não consigo continuar. O que eu quero dizer com isso? Traz estruturas, né, que dizem e não dizem, estão por todo o livro sobre núcleos distintos, né? Então, ditadura, política, legião urbana, o dia no condomínio, etc. Os objetos aqui colocados como exemplos são situações literárias criadas no romance, que podem ser compreendidas como movimento constitutivo da origem. Em que sentido? No sentido da restauração e da dispersão. A forma do fragmento supõe essas concentrações ou saturações de significados postos em dispersão, o que provoca a ausência de linearidade em torno destes objetos verbais. O jogo narrativo está aí, entre o reconhecer e o descobrir. A consciência do inacabamento, por exemplo, colocada desde sempre por impeditivos variados, não lembro, não sei, apagou, não consigo, é empurrado fundamentalmente pelo desejo da restauração do perdido. Afinal, o livro não é uma sombra de outro? A escrita parece estabelecer uma dinâmica entre sua pré- e pós-história, especialmente ao tornar vivo o andamento não linear dos eventos, diferente, por exemplo, de uma percepção da história como um palco indiferente, infinito e vazio, povoado por seres em trânsito. E isso a gente pode verificar, a Bia até colocou aqui, obrigado, nesse trecho, né, que ela diz assim, uma delas é está tendo uma discussão e tal, discussão que ela cria, né, assim, no decorrer do romance. Uma delas é de que as questões são sempre as mesmas, as pessoas sempre iguais, como um eterno e descomunal teatro, em que só mudam os figurinos e os cenários. Então, isso daqui, ela demonstra a percepção do tempo homogêneo e vazio, do qual o Benjamin fala, né? Em seguida, ela diz assim, ao que eu teria replicado que a mudança do figurino e no cenário, continuando com a metáfora, muda as questões e as pessoas. E aí viriam os contra-exemplos, ou mais tarde os silêncios, ou ainda mais tarde os berros. O que te irritava era que eu colocava tudo em uma escala histórica. A história não existe, existe o amor. E o nosso poderia ter sido para sempre se não tivesse começado a complicar as coisas. Então, quando ela fala aqui que a história não existe, é dessa história homogênea, vazia, positivista, linear e cronológica, de que o Walter Benjamin é um dos filósofos que construiu um pouco essa perspectiva. Como se vê, a complicação está justamente nas malhas da contradição e da complexidade em se definir uma história acabada. Os elementos retornam, renovados em uma nova camada de significação e visões. É o processo de reconhecimento, né, a utilização do arcaico da própria pré-história, e de descoberta, o presente, a utopia, a potência. Então, essa é a dialética, né? Nesse sentido, o processo de elaboração da memória acontece por intensidade e não pela organização formal. É por isso que o tempo homogêneo e vazio mencionado por Benjamin não acontece, pois não depende de uma estrutura de representação dos objetos da memória. Em pré-história, o estranhamento, é um termo dos formalistas russos, né, talvez, mas está meio contaminado aqui. E o desconforto está na exposição excêntrica dos eventos, em que a explicação e a linearidade aparecem como fantasmas, ou seja, uma reminiscência dessa forma, cujos conteúdos são apresentados em sua forma irredutível. Assim, o modo de exposição, o modo de contar, não seria a continuidade da metáfora, como a própria narradora diz, mas o amor, o que, no caso, é a maneira de querer dizer da sensibilidade, a intensidade de sua presença no conjunto da história. Dá tempo. Em O que é Filosofia, Deleuze e Guattari,
menciona um termo pré-história de uma maneira muito interessante para a discussão aqui, especialmente por integrá-la ao universo das artes. Cito os autores. A arte começa não com a carne, mas com a casa. É por isso que a arquitetura é a primeira das artes. É por isso que se pode defini-la pela moldura, um encaixe de molduras diversamente orientadas, que se imporiam às outras artes, da pintura ao cinema. Já se apresentou a pré-história do quadro como passando do afresco na moldura da parede, o vitral na moldura da janela, o mosaico na moldura do solo. Aqui é possível pensar a forma literária, ou no caso, né, a maneira do dizer, do romance, com este diálogo entre esta moldura primeira possível, portanto arcaica, e a sua moldura utópica, o sentido em suspenso, o inacabamento. Volto a citar os autores, que eles dizem o seguinte: mas o quadro é atravessado também por uma potência de desenquadramento que abre para um plano de composição um campo de forças infinito, né? Então, muitas vezes, essas repetições, essas articulações que ela cria no romance dão essa impressão do enquadramento e do desenquadramento ao mesmo tempo. O momento final do livro aponta para esse momento de desenquadramento, quando os eventos pulam para fora da linearidade e saltam para a origem, no caso, a intensidade presente na seguinte imagem. E aí, eu passo a ler aqui o trecho do livro, que está na página 119, em que, de um modo aqui abrupto, né, parece que rompe aquilo que vinha sendo dito, e ela diz assim: alguém precisa terminar isto por mim e decidir que será ela. E, de repente, aparece essa ela aqui. Ela entrará no palco com uma saia e uma camisa em tons de terra. Agradecerá e se sentará ao piano. Não esperará para começar a tocar. Foram anos de preparação para não duvidar chegado esse momento. Ela sorri enquanto toca. É uma mulher muito pequena de cabelos curtos que não esconde suas rugas. Ela tem a idade da minha mãe. Ao retornar à nossa pré-história, retorno a outras e consigo perguntar a ela sobre a prisão que sofreu, grávida de 7 meses, motivo do nosso exílio. Elas vão terminar por mim. De olhos fechados, sorrindo, ela parece contar uma história. Qual história será que ela conta com essa música que me acompanhou até aqui? Olho ao redor, me distraio, me perco. Na primeira fileira da plateia, um homem negro, cego. Eu o ouvi entrar guiado por uma moça. Não há outros homens negros na sala, nem mulheres, a não ser os funcionários do teatro, mas ele está ali, de olhos fechados como ela. Não sei o que ele pensa, não sei o que ela pensa. Você certamente se irritaria com a minha escolha por contar isso. Uma música que ela toca, linda, decidida, pode contar qualquer história. A desse homem, a nossa, a dela. Mas nesse país que se desfaz, as coisas não são assim. Você escolhe não ver. Como terminar então? Bem, aqui, né, a gente percebe que o livro caminha para o seu término com uma aparente desconexão. Ensaio como terminar. Você tem um jeito de contar essa história que ficou inacessível para mim. O que seria uma recusa da história simples, sempre mencionada por ela ao se referir ao interlocutor. Este ensaio, tentativa, resgate, descoberta, né, o sentido do ensaio, apresenta-se como um retorno à pré-história e a outras histórias, como ela menciona, mediadas pelo não saber que ela expõe e pela música, que é capaz de contar qualquer história, como ela coloca também. O teatro, outra imagem, né, pressupõe a exposição da sensibilidade ou da intensidade. A mulher pequena e o negro cego surgem na história de modo abrupto, sem explicações ou mediações anteriores, somente uma menção enigmática sobre a mãe e a tortura. Tal desconexão alude a uma imagem surrealista, o que, para Michel Lovi, estudioso de Walter Benjamin,
ele coloca da seguinte maneira o surrealismo: como uma tentativa eminentemente subversiva do reencantamento do mundo, isto é, de restabelecer no coração da vida humana os momentos encantados, apagados pela civilização burguesa, a poesia, a paixão, o amor louco, a imaginação, a magia, o mito maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. Ou, se assim quisermos, um protesto contra a racionalidade limitada, o espírito mercantilista, a lógica mesquinha, e aí ele vai adiante, né? O que parece dialogar intimamente com Walter Benjamin. Essa menção está no livro A Estrela da Manhã, Surrealismo e Marxismo, do Lovic. Bom, agora, por fim, né? Talvez no centro desse pensamento resida as relações entre origem e utopia, pré-história e história, o que a autora parece presumir ou intuir em determinado momento do livro. Escrevo a palavra política. Dessa forma, a narrativa apresenta esse movimento de resgate, descoberta e dispersão, tocando o possível e a potência da palavra política na literatura. Mais ou menos assim. Bom, era isso, tá, gente, que eu tinha para apresentar, tá bom? Obrigado aí pela paciência. Acho que foi bastante interessante, né? Como que um foi desenvolvendo o que o outro deixou, né? Primeiro deixou alguma coisa, o vórtice, então a Bia e traduziu isso em termos da arqueologia, e aí entra o Sandro e vai trazer essa questão da história por intensidades. Isso aí, eu acho que você precisa explicar melhor, viu? Porque eu fiquei pensando, bom, o que é isso? História por intensidade nesse livro. Nesse livro. Seria essas imagens que vão e vêm, essas reminiscências que ora aparecem, ora desaparecem, e que vão sendo inseridas nessa escrita. Como é que a gente poderia ver isso, hein, Sandro, nesse livro? O que é história por intensidade? Bom, assim, um pouco da ideia que eu acabo trabalhando, que eu vou aderir um pouco aos conceitos benjaminianos, né? Está um pouco ligado à questão dessa espécie de racionalidade artificial que está pressuposta na leitura cronológica da história, né? Leitura cronológica não só temporalmente, mas como se houvesse uma conexão ou uma relação causal entre os eventos históricos, né? Enfim, esse tipo de leitura, que é uma leitura ali do final do 19 e principalmente contaminou o início do 20 e tudo mais, ela tem a raiz positivista, né? Mas eu só estou mencionando a raiz porque exige uma conversa maior aqui, né? Mas que, de alguma maneira, o Benjamin, né? Pegando o Benjamin por enquanto, né? Ele vai, obviamente, estabelecer uma teoria crítica para dialogar com essa questão, né? E aí fica, né, e aí fica um pouco dessa discussão, né? Então, como verificar o andamento da história, né? Então, como verificar a história e tudo mais, etc. Bom, existe essa famosa frase dele de descrever a história com trapeiro, né? Que está muito ligada a observar a história sob o ponto de vista do derrotado do processo, né? Do colonizado e tudo mais e tal, né? Então, é um pouco isso. Mas o Benjamin também, ele se preocupa com o modo de contar a história, né? Então, isso é essa questão que eu entro um pouquinho, né? Então, não estou aqui discutindo a luta de classes e tudo mais, né? Porque está também, porque é um texto riquíssimo do Benjamin, texto fundamental do século XX, né? Mas que a gente também tem essa questão do modo de contar, já que o Benjamin é um filósofo plural, né? No sentido de, enfim, ele tem lá uma série de saberes, né? Que transcendem somente ao conhecimento histórico, ele vai para o literário e tudo mais, enfim. É um autor, né? Que a Hannah Arendt vai falar que é um homem de letras, né?
né, daquele período. O que hoje a gente é muito específico, né, ele já tem essa amplitude. Mas o que eu quis dizer com o modo de contar é que o Benjamin vai sugerir a intensidade. Então, essa intensidade seria próximo, por exemplo, ao modo como o colecionador lida com os objetos do passado. Então, por exemplo, no museu, né, ele vai falar em determinados momentos sobre o modo de exposição, não só do museu, né, mas ele até questiona, de certa maneira, isso, mas é como se você preservasse o objeto do passado em sua integralidade, né? E esse objeto do passado, em sua integralidade, ele traz o seu excêntrico, né? Ele é um objeto excêntrico. Nesse sentido, ele não vem, digamos assim, traduzido por esse conjunto de explicações formais, racionalistas, né, que inserem esse objeto dentro de um processo temporal, né? A temporalidade está contida nesse objeto em intensidade. Aí foi o que eu pensei, ainda preciso desenvolver um pouco mais, né? Porque eu estou escrevendo, já escrevi umas 10 páginas, né? Mas precisaria desenvolver um pouco mais. Daí, para mim, começa a fazer sentido quando ela coloca alguns termos no texto, como eu começo, né? Ao que eu falo, quando ela coloca, por exemplo, a estrelinha do PT, e depois a estrelinha volta, depois a estrelinha volta, mas ela não explica o que é essa estrelinha. Ela expõe. Daí, daqui a pouco, ela pega uma outra coisa, o Legião Urbana, ela coloca. É como se esses fatos, esses eventos, ela coloca sem, como se eles estivessem, como ela apresenta esses objetos do passado, da memória e tudo mais, como se eles viessem em estado bruto, né? Não há aquela tessitura metafórica da linguagem literária e tudo mais, né? Isso, me parece, está dentro de uma organização mais interna, de certa maneira, né? Ela constrói esse externo para estruturar internamente, né? Então, um pouco, eu acho que é um pouco essa questão, né? E por isso que se pressupõe, né, essa dialética entre o arcaico e o tópico, o atual, né, também, de certa maneira, né? Que é justamente quando esses objetos da memória, expostos em sua excentricidade, né, da maneira condensada como eles vão aparecendo, né, é como se ele ressurge, então, nesse presente, que é quase como se fosse uma espécie de utopia da escrita, né? Então, eu acabei lendo um pouco dessa maneira. Por que que eu também li um pouco dessa maneira, né? Porque a Paloma Vidal, ela é professora universitária, ela certamente tem pesquisas no campo benjaminiano e tudo mais. Então, obviamente, a gente não pode dizer que a intenção dela foi fazer isso que eu estou falando, né? Mas me parece que há muitas sugestões interessantes e eu achei uma maneira inteligente da narrativa. E, assim, se a gente não chega ao final, eu acho que fica um pouco solto isso. Porque, no final, essa imagem desconexa, eu acho que acaba iluminando o restante, assim, né, nesse sentido, né? Porque ela não simplesmente termina, né? Ela cria um enigma meio que final ali, e eu acho que essa questão do enigma aí está muito ligado ao surrealismo, né? Essa imagem surrealista, né? Então, é como se fosse um momento, talvez, encantado, né? Nesse sentido, né? Como o Lovi colocou. Enfim, o que eu quis dizer foi um pouco isso, né? Ou seja, os objetos da narrativa, ela coloca em estado bruto, digamos assim, para ver se eu consigo me expressar melhor. Não tão E bruto, né? Porque há uma escolha afetiva, né? É isso que eu fiquei pensando. O colecionador, ela poderia ser vista como uma narradora colecionadora nesse sentido. Ela coleciona esses objetos de um arquivo, né? Se a gente pudesse chamar, que são essas reminiscências. Então, esse arquivo, ele é de um lado externo e de um lado interno, né? Porque quando se escolhe esses pedaços, há uma subjetividade envolvida, né?
E aí você também tira, cada escolha de um colecionador, realmente, né, tira aquele objeto do arquivo, né? E do lugar em que ele estava, no caso da história, da cronologia. E vem para um lugar de insurgência, né? Como falou a Bia, isso, né? De um isso mesmo. lugar que é o contrapelo. Eu achei legal e tinha pensado nisso, que o próprio Benjamin fala que a arqueologia é ler a história a contrapelo. O colecionador, de certa forma, faz isso, né, Sandro? Que coisa É, interessante isso, né? isso. Eu acho que o que interessa também, me interessou no livro, né, foi um pouco, quando eu falo da exposição dos objetos, né, não sei se eu não estaria seguro para dizer exposição dos objetos da memória, digamos assim, né? Mas talvez, completando um pouco o que você falou, né, esse processo de insurgências, né, que, que vão acontecendo no processo do narrar, né? Então, o que me chama atenção é que ela tenta, de certa maneira, fugir, né, desses lugares comuns da literatura também, né? Meio que o livro é psicológico, o livro é assim, o Uhum. livro é, né, essas coisas. Então, me parece que o modo como ela vai colocando, né, as coisas, inclusive até, eu não sei, pelo menos a minha primeira leitura do livro, quando eu comecei a ler o livro, eu achei um pouco desagradável, assim, né? Eu Não é li aquela atraente. coisa, aí depois que eu fui meio que entendendo, porque quando ela fala para o interlocutor dela, eu não quero a sua história simples, é que ela está dizendo assim, eu não quero essa história lógica, essa história repetitiva, essa Uhum. história que acontece com todo mundo, essa história que só me traz o vazio, né? O que é esse vazio? É esse tempo homogêneo, né? Em que o teatro é o mesmo, os personagens sempre iguais, né? E tudo mais, só vai trocando de um para o outro e tal. É muito interessante isso. Inclusive, ela coloca naquele trecho essa questão do teatro, né? Esse Então, último que se chama de surreal é uma cena teatral, né? E o é, livro tem essa dramaticidade, se vincular o que falou a Pri, né, da questão do autor que se dramatiza, né, como um é, outro, um ator, ou uma performance. A cena final traz isso, né? sim. Bia, teria alguma outra questão, Bia, para colocar? Rosa, oi, posso só fazer uma observação? Claro, Beth. Então, aí eu acho o seguinte, acho que uma das coisas, né, que o Sandro colocou, e que está no livro também, né, que ela vai ensaiar, certo? Ou seja, ela vai ensaiar. E no final, eu achei muito legal. As duas personagens são personagens que entram, a mulher pequena, né, e o homem cego, surreais. Sim, para toda a história que ela estava contando, caíram do nada. Mas caíram do nada porque ela tem que fechar de alguma forma, né? E aí, de que modo ela fecha? Com um final surpreendente. Ou seja, e nesse final surpreendente, aonde ela coloca, ou seja, o que fica? Fica o enigma. O que é? Quem é essa mulher? A música dela pode tocar, ou seja, contar todas as histórias. E aí, ou seja, esse final enigma e surpreendente que é o que fica. Por quê? Porque ela está ensaiando. E o ensaio está relacionado com a encenação. Tanto é que a última cena acontece aonde? No palco, no teatro. Estou ensaiando. Então, eu acho o seguinte, ou seja, como tem coisas, né? Ou seja, que a gente vai relacionando, e mesmo eu fiquei pensando, onde está a história íntima? Porque não necessariamente, né? Quando o Sandro colocou, eu falei, onde está a história íntima? Tá? Por quê? Porque é uma história de amor entre eles, mas é uma história que não se realiza. E eu acho que, e a outra questão que você colocou, né? Eu acho que a gente merece, a gente está discutindo ou investigando, que é essa utopia da escrita, essa desconexão. E a desconexão vem nos elementos que ela está trazendo, nenhum deles tem relação com nada, nem com o anterior,
né? A única referência parece com a minha mãe, que ela até disse, né? Mas é essa questão aí da surpresa. Então, ou seja, ela deixa, né? E ela coloca, não vou colocar o ponto final, mas ela deixa além disso, para a gente ficar pensando nessas relações, né? Então, daí esse final surpreendente, que advém, né, dessa relação que eu achei a questão, né, dessas personagens surreais, de fato caíram ali, né, mas caíram no último ato, caíram no palco. Então, ou seja, no palco tudo é possível, né? Porque é uma encenação. Nossa, achei muito legal, muito. É verdade. História íntima é que, na verdade, eu usei o termo meio que para contrapor ao sentido de história monumental, né? Então, história íntima, mas não no sentido, mais no sentido subjetivo, né? Que foi usado ali o termo, né? Ou seja, uma história a dois, né? Que ela Sim. tenta... Agora, essa questão de ser um ensaio é fantástico, eu também acho que é isso, né? Vai e volta, e você pega, recupera o fragmento. No final, você pega um fragmento que estava no início, depois vai. É muito interessante. Então, e aí a gente lembra, né? O ensaiar, certo? Vou para cá, vou para lá, busco a melhor palavra, e dentro do ensaio também, né? Porque o ensaio não é um texto fechado, é um texto aberto, né? Então, quer dizer, a própria definição, né, do gênero de escrita enquanto ensaio, ele pressupõe isso, uma desconexão entre tudo, né, e essas ideias que vão e que voltam, ou seja, que está dentro aí da própria, né, proposta, talvez, né, aí do romance do século XXI, né? É o ensaiar, né, da escrita. E também, né, para não esquecer, só para o texto do Adorno, né? Que era uma interlocutora, que era um cara que estava ali com o Benjamin, né? E que ele vai falar, de certa maneira, que a única forma de conhecimento formal é através do ensaio, né? E não mais das teses racionalistas, científicas e tudo mais. É isso. Verdade. É isso aí. E acho que é legal também o que a Beatriz fez, pegar só os inícios, mostrou isso, né? Que depois o Sandro desenvolveu, não acha, Bia? Porque lá você tem quase que uma coleção, uma exposição de materiais, né? Eu tenho até, desculpa, Rosa, de cortar, mas eu tenho até vontade de ler esse livro tentando pegar esses fragmentos e recombinando de uma outra maneira, não dessa maneira, né? Assim como esses inícios, né, dos fragmentos em caixa alta, pegar e recombiná-los também, né? Então, aquela questão da montagem que a gente já falava em uma outra oportunidade, está presente aí também, porque a gente está dentro de uma encenação mesmo, do ensaio, enfim, mas é da encenação do discurso, né? Isso que é interessante. Isso que é muito interessante. E eu acho que o questionamento, acho que do romance do século XXI, né, da contemporaneidade, é esse. Por que prevaleceu o acabado? O que é o acabado? O que é uma obra literária acabada? Por que ela deve prevalecer sobre o inacabado? Sabe? Por que incomoda? Por que o inacabado incomoda? Por que uma narradora que trabalha, né, com essas frases entruncadas, interrompidas, por que isso gera na gente um incômodo? Né? Acho que é um grande questionamento, não do livro em si, mas eu acho que desse narrador do século XXI, desse narrador contemporâneo, né? Por que isso ainda gera incômodo? Né? Então, gera incômodo porque está na escrita, ou seja, porque no audiovisual não gera, nas mídias sociais não gera. Exatamente. Não gera, porque a gente está esperando da escrita, ou seja, algo que não seja esse fragmentário, mas ela só trabalha com fragmentário. Então, daí a novidade, a questão da novidade, não, da originalidade da escrita dela em não escrever, não escrever o que quer. Daí que o livro sombra, daí eu acho que a gente volta, né? E nessa relação, ou seja, ela está ensaiando, é um ensaio, está no palco do teatro, por isso que é um livro sombra, desde o início ela disse, não é o que eu queria escrever, esse é a sombra da sombra, né? Eu acho que a gente acaba retomando e fechando nessa relação. Fechando e abrindo, né, Betinha? E abrindo, fechando e abrindo, lógico. Abre tudo de novo. Fica no imaginário, né? Eu acho que depois o que ela traz
ela traz o ensaio, ou seja, ensaiar, né? Ensaio e erro, mas, ao mesmo tempo, aquelas figuras, né, exóticas, tá? Ela coloca em cena o imaginário, né? Ou seja, daí que ela não abre, né? Ela não fecha, né? Ela não fecha. Exato, né? Então, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, já está quase 1h30, né? E, então, eu queria agradecer a todos aqueles que assistiram ou vão assistir e desejar que, na nossa próxima série, possamos contar com a presença de vocês. Obrigada e até uma próxima vez.